Na aula de hoje nós vamos falar sobre o inventário de estoque, que é uma das principais atividades quando nós estamos falando em logística de armazenagem. E qual que vai ser o conteúdo da aula de hoje? Em primeiro lugar, nós vamos entender o conceito do inventário de estoque. Em segundo lugar, nós vamos entender qual a importância desse conceito para as empresas e para a logística. No terceiro momento, nós vamos entender as diferentes classificações para o conceito de inventário de estoque. E, por fim, nós vamos entender quais os benefícios nós podemos obter a partir da realização do inventário de estoque na empresa. Ok? Lembrando que todo esse conteúdo que nós vamos apresentar na aula aqui de hoje está no nosso artigo, em nosso site, e o link está na descrição deste vídeo. E o que é o inventário de estoque? O inventário de estoque é um levantamento detalhado de todos os itens que estão armazenados em uma área de responsabilidade da empresa. Em outras palavras, o inventário de estoque é uma lista de todos os produtos que estão presentes em um estoque. Então, é um conceito muito simples, onde nós podemos destacar que é um levantamento detalhado de todos os itens que estão armazenados em uma área de responsabilidade da empresa. Então, o que isso aqui quer dizer? Vamos imaginar que dentro de um estoque da empresa, a gente tenha 300 produtos X. Dentro de um inventário de estoque, a gente não poderia simplesmente colocar essa informação de 300 produtos X em um inventário. Nós estamos falando de uma lista, de um levantamento detalhado, ou seja, nós vamos ter que listar esses 300 produtos X, cada um com a sua identificação, de modo que, ao final, essa listagem tenha 300 itens relacionados ao produto X. Então, o inventário é basicamente isso, a gente pega uma quantidade de produtos que está estocado em uma área de responsabilidade da empresa e transformá-los em uma lista detalhada, listando um por um desses produtos nessa relação. E é importante destacar, quando a gente fala em uma área de responsabilidade da empresa, aqui nós estamos falando de todos aqueles produtos que são ainda de responsabilidade da empresa. Muitas vezes passa despercebido o estoque em trânsito, ou seja, a empresa ela já adquiriu um produto de uma outra empresa e esse produto ainda está em trânsito, ou seja, esse produto ainda não chegou numa área física da empresa, mas ele já está em trânsito para chegar na área da empresa. Então, todos aqueles produtos que estão dentro do estoque em trânsito, ele também deve fazer parte dessa lista do inventário. Outro ponto de destaque é relacionado à consignação, ou seja, o estoque consignado. Vamos imaginar que a empresa ela deixe lá com uma outra empresa 200 produtos X em regime de consignação, ou seja, esse produto não vai estar numa área que é da empresa, mas vai estar numa área de uma empresa terceira, que essa empresa vai fazer a comercialização desse produto. Porém, esse produto ainda pertence à empresa de origem, então ele também deve ser considerado dentro do inventário da empresa, ok? E qual que é a importância desse conceito? Qual que é a importância do inventário para as empresas? Um aspecto relevante ao inventário de estoque é o seu caráter legal. Isso porque existem normas e leis que regulamentam a criação de um inventário. No Brasil, a instituição responsável por fiscalizar é o Conselho Federal de Contabilidade, o CFC. Então, o inventário ele tem um aspecto
legal, tem um caráter legal, ou seja, as empresas têm obrigação de fazer um inventário. O período que esse inventário deve ser feito, ele varia de empresa para empresa. Isso varia conforme o tipo de negócio da empresa, o tamanho da empresa, mas geralmente é de forma anual. Então, o que a empresa deve prestar contas ao governo? Ela tem que fazer uma prestação de contas, onde essa prestação de contas basicamente é feito o cálculo das saídas, ou seja, os produtos que a empresa comercializou ou os serviços que ela prestou, menos as suas entradas. Ou seja, tudo aquilo que ela gastou para dentro do seu processo proporcionar as saídas, e ali dentro dessa prestação de conta ela vai dizer aos órgãos do governo se ela teve lucro ou se ela teve prejuízo. E além disso, dentro dessa prestação de conta, ela deve listar os seus ativos ou mesmo os seus passivos. E dentro disso aqui que entra a questão do inventário de estoque. Quando nós falamos inventário de estoque, nós estamos relacionando produtos. Então, o que isso aqui quer dizer? Então, aqui nós vamos considerar matéria-prima, ou seja, tudo aquilo que a empresa de transformação utiliza para formar os seus produtos finais. Nós estamos falando em insumos, tudo aquilo que ela utiliza para auxiliar o seu processo. E aqui nós estamos falando em produtos inacabados e os produtos acabados. Então, quando falamos em inventário de estoque, nós estamos relacionando estes itens, matérias-primas, insumos e produtos inacabados ou acabados. Quando nós estamos falando do inventário de uma forma geral e não somente a parte relacionada ao estoque, entra também aqui a questão do patrimônio, onde aqui vai avaliar a questão dos máquinas, ferramentas, imóveis, mobiliário, tudo aquilo que pertence a esse CNPJ, a essa empresa, que também deve ser considerado. Mas como nós estamos aqui falando em inventário de estoque, essa parte aqui nós vamos deixar de lado. Então, basicamente é isso. O inventário de estoque ele tem sua importância operacional, que está mais voltado a ter um estoque atualizado, ter essas informações de prontidão para que aquilo ali auxilie o seu processo operacional, comercial e financeiro. Mas, quando nós estamos falando em inventário, existe a questão do caráter legal, ou seja, as empresas têm uma obrigação de fazer esse inventário para prestar conta ao governo. E quais são os tipos de inventário? Por ser uma atividade muito ampla, muito abrangente, existem diferentes tipos de inventário. Basicamente são 3, que a gente vai ver aqui agora. O inventário geral de estoque é a listagem de todos os produtos estocados pela empresa em uma área de sua responsabilidade. Diferente de outras classificações de inventário, o inventário geral abrange todos os produtos e áreas. Então vamos explicar, vamos primeiro destacar que é uma área de responsabilidade da empresa e a abrangência de todos os produtos e áreas. E o que isso aqui quer dizer? Vamos imaginar aqui, de uma forma bem simples, o limite de uma empresa. Aqui vamos dividir ela em 3 partes, que é colocar aqui é uma empresa, e toda empresa tem um início de processo, tem um meio de processo e tem um final de processo.
Dentro de cada uma dessas etapas, ela tem os seus produtos ou itens que são necessários para aquela etapa do processo. Então, quando nós estamos falando em inventário geral, nós estamos falando da listagem de todos esses produtos, de todas as áreas, de tudo que abrange a empresa. Então, uma das características desse inventário é a sua necessidade de estar com todas as atividades de processo de operação da empresa paralisadas, ou seja, não pode haver entradas, nem saídas e muito menos movimentações. Então, por que isso aqui é importante? Porque qualquer tipo dessas ações, seja ação de entrada, seja ação de saída, ou seja ação de movimentação, pode atrapalhar o andamento da atividade e fazer com que as informações coletadas não sejam 100% reais. Então, é necessário que, durante a realização do inventário geral, todas as atividades estejam paralisadas para que possa ser feita essa atividade. Ou seja, demanda muito tempo e demanda recurso, além de não produzir durante aquele período de tempo. Temos também o inventário cíclico ou rotativo. O inventário cíclico, rotativo ou contagem cíclica é um tipo de inventário de estoque no qual é feito a contagem de todos os produtos de forma periódica. Em outras palavras, a técnica consiste em dividir o estoque geral de produtos em diferentes partes para que o inventário possa ser feito de forma cíclica. Ou seja, a cada ciclo definido pela empresa é feita a listagem de uma das partes do inventário de estoque. Então vamos explicar como que isso aqui funciona na prática. Ou seja, a técnica consiste em dividir o estoque geral de produtos em diferentes partes. O que isso aqui quer dizer? Vamos voltar àquele mesmo exemplo da divisão de uma empresa, onde aqui nós temos o início, o meio e o fim do processo. Quando nós estamos falando em inventário cíclico ou rotativo, vamos imaginar que a gente vai pegar aqui os produtos da parte final de processo. Geralmente nós estamos falando da área de logística, da área de distribuição de produtos. Então vamos imaginar ali os produtos da área de logística, que são os produtos acabados. Vamos imaginar que lá tem o produto A, B, C, D, E, cada um com suas devidas quantidades. Então, quando a gente fala em dividir, aqui já existe a divisão de início, meio e fim. E dentro aqui dessa divisão é feita uma outra divisão, onde ali vai ser avaliado a questão do layout de estoque, ou seja, fazemos uma divisão da área de layout de estoque para que seja feita o inventário cíclico de forma parcial dessa área. Por exemplo, aqui a área de logística. Vamos imaginar que a gente dividiu ela em 6 partes, onde a cada dia da semana é feito o inventário em uma parte. Quando a gente faz esse inventário cíclico, não é necessário que paralise as atividades. Uma equipe específica vai realizando em cada uma dessas partes, de modo que, ao final da semana, todo esse estoque da logística ele vai ter sido feito o inventário. Isso é importante para que a gente possa identificar inconsistências. O que são essas inconsistências? Por exemplo, um produto que está estocado em uma área onde ele não deveria estar, ali já identifica esse problema e pode resolver ele de forma imediata. Às vezes identificamos um produto que já deveria estar no cliente, a gente pode ter identificado ali um erro de despacho, onde a gente pode já entrar em contato com o cliente e resolver
esse tipo de problema, além de manter o estoque atualizado, que esse aqui é muito importante para uma gestão de estoque eficaz. Então, a cada parte da empresa é dividido o estoque ali dos itens, dos produtos, de forma que em um determinado período todo o estoque ele vai ter sido contabilizado pela atividade de inventário. Não é necessário paralisar as atividades, ou seja, ela é feita com a operação da empresa acontecendo de forma normal. E temos aqui também o inventário parcial. O inventário parcial é uma classificação de inventário de estoque no qual é feita a contagem de uma parte específica dos bens de uma empresa. Em outras palavras, é realizado o controle de apenas uma parte do estoque, focando em determinados produtos ou mercadorias específicas. Vamos mais uma vez voltar ao exemplo da empresa, onde aqui nós temos o início, o meio e o fim do processo. Diferente do inventário cíclico e rotativo, que ele passa a fazer parte da operação, da rotina da empresa, o inventário parcial ele é feito de forma por oportunidade, ou seja, vamos imaginar que ali no meio do processo vai ser necessário fazer alguma manutenção, que ali não vai ter jeito de realizar nenhuma atividade, aí por oportunidade vai lá e faz o inventário parcial de todos os produtos relacionados ao meio do processo. Vou colocar aqui. Então, isso é uma oportunidade ou por uma necessidade. Ou seja, a empresa identificou que ela precisa fazer o inventário de todos os produtos da etapa final do processo, porque ela está precisando de alguma informação, ela está precisando prestar algum tipo de conta, então ela vai, por essa necessidade, faz o inventário parcial. Além disso, aqui nós não estamos falando de áreas, somente de áreas específicas, nós estamos falando de mercadorias específicas, ou seja, vamos imaginar que tem o produto A, B e C, onde nós vamos fazer um inventário somente do produto A, por uma oportunidade ou por uma necessidade. Então, o inventário parcial é relacionado a uma parte específica, seja uma área, seja um produto. E quais são os benefícios do inventário de estoque? O primeiro benefício que a gente obtém, é claro, é a questão do caráter legal, da gente estar prestando contas, uma questão obrigatória que tem que ser feito, mas então a partir desse inventário nós podemos obter alguns outros benefícios, que é um deles a maior acuracidade de estoque. O que é a acuracidade de estoque? É basicamente a confiabilidade das informações referentes aos produtos em seu estado físico, ou seja, aqueles que estão lá na área, em relação às suas informações sistêmicas. Ou seja, toda aquela informação que foi passada para o sistema de gerenciamento da empresa. Então, essa relação de número e posição tem um percentual de confiabilidade. Quanto mais vezes a gente fizer o inventário de estoque e verificar essa relação, maior vai ser a confiabilidade das informações e, com isso, as decisões da gestão da empresa elas podem ser tomadas de forma mais corretas. E aqui temos também outros 3 benefícios que eles estão intimamente ligados entre si, que é a redução de custos, o menor desperdício e a maior satisfação do cliente. Isso porque, quando nós alcançamos a acuracidade de estoque, ou seja, as informações relacionadas ao inventário e ao estoque de produtos, ela é verídica, nós podemos fazer com que a demanda do cliente esteja relacionada ao nível de estoque.
Ou seja, os produtos que vão estar ali estocados na empresa, as suas quantidades estão diretamente relacionadas à demanda dos clientes. Ou seja, quando a gente tem um estoque adequado à demanda do cliente, a gente não tem itens a mais presentes em estoque. E a gente sabe que quanto maior o nível de estoque, maior o volume de produtos ali estocado, os custos de manter essa operação, ela também é maior. Ou seja, quando esse nível de estoque está relacionado à demanda, nós automaticamente temos uma redução dos custos operacionais. Assim como um menor desperdício, pois as equipes vão estar direcionadas às atividades onde vai de fato gerar algum benefício, que é o atendimento ao cliente. E também a questão da satisfação dos clientes, porque se o estoque está adequado à sua demanda, nós vamos eliminar a ruptura de estoque, que é basicamente a falta de produtos para atender a necessidade do cliente. Então, se a gente tem os produtos que são necessários, nós vamos atender os clientes e, consequentemente, alcançar a sua satisfação.